galera, sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui no nosso Concurseiro On. E hoje, meus amigos, é o dia de corrigirmos as questões do simulado do TRT-10, o simulado do TRT de Tocantins. E somente questões do Sebrasp serão tratadas hoje. Da onde que eu tirei essas questões do simulado? Tirei das últimas questões de Direito do Trabalho, Direito Constitucional, que o Sebrasp elaborou, que foram provas do TJ de Pernambuco, provas da PGE do Paraná, se eu não me engano, e também as últimas provas elaboradas pelo Sebrasp foram de TRT, foram do TRT 8, lá no Pará. Então, peguei todas essas questões e criei esse simulado para nós treinarmos o perfil da banca. Você deve ter acompanhado os nossos aulões pré-prova. Nos aulões pré-prova eu sempre falo do perfil da banca, sempre converso sobre o perfil da banca, principalmente por causa dessa maratona que nós estamos vivendo de TRTs, né? Com o nosso TRT 6, TRT o 24, TRT 10, TRT 15, tudo isso nós estamos fazendo uma mega revisão aqui no nosso canal do Concurseiro On, nosso canal aqui do YouTube, certo? Sem contar também que temos o curso completo lá no nosso site www.concurseiroon.com.br. Se você não conhece ainda o nosso site, recomendo que você o conheça. Mas creio que você já conhece, sabe por quê? Porque lá no nosso site nós temos o nosso simulado online. Então essas mesmas questões que eu imprimi aqui, certo? Estão disponibilizadas no nosso simulado online. Então lá na aba Questões, você clica ali, você pode resolver questões ou resolver os nossos simulados online. Eu acho bem legal resolver o simulado online, porque tem a contabilização do tempo, tem o seu desempenho, tem o seu nome no ranking, então tudo isso eu acho muito divertido. Mas por outro lado, eu também sou um cara meio das antigas. Eu preciso ter o material impresso, eu preciso cheirar a folhinha e o cheirinho de tinta, então eu também gosto de ter as apostilas e os simulados impressos. Por isso que lá na aba Materiais, você consegue imprimir os nossos simulados também. Se você deseja imprimir eles e fazer na sua casa de cabecinha baixa, como se você estivesse treinando para o dia da prova, também eu recomendo demais, certo? Assim a gente vai criando uma cultura de concurseiro, uma metodologia de aprovação e certamente treinando com simulados, assistindo às nossas aulas, lendo as apostilas, você está com um único caminho disponível para a sua aprovação, que é a dedicação e é o seu estudo. Não acreditem em milagres, não acreditem em metodologias que dizem que você vai passar estudando uma semana, que você vai memorizar uma apostila em 15 minutos, que você vai furar a fila ou coisa parecida, porque isso não existe. Nós sabemos que existe um Deus maior que está nos cuidando e certamente os aprovados nos concursos são os merecedores. Então nós temos que nos fazer merecedores para sermos nomeados. E como faremos a gente merecedor? Nos esforçando, nos dedicando, estudando como tem que estudar, absorvendo o conteúdo, e certamente todos que ouvirem as minhas palavras agora vão estar indo muito bem no concurso, e se não for nesse que você garantir a sua vaga, você certamente estará abrindo as portas para um concurso no futuro, certo? Antes de eu colocar a apostila na tela, deixa eu pedir um favorzinho para vocês, dá aquele like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e, se possível, ative as notificações, porque todas as vezes que eu entrar com o vídeo aqui, você será notificado, você vai receber o e-mail. Se você não puder assistir ao vivo, você fica com a mensagem salva lá no seu e-mail, você pode assistir quando você desejar, certo? Então, meus amigos, vamos colocar agora a nossa apostila na tela, porque eu sei que vocês estão ansiosos para fazer a correção. Deixa eu só colocar a apostila na tela aqui. Aí, coloquei ela na tela. Vejam que a nossa primeira questão é uma questão já do TRT 8 lá do Pará, que inclusive o TRT do Pará cuida também do Amapá. E a questão fala assim, ó, o pessoal da técnica podia ter colocado o cargo, né? Não sei se é técnico, analista aqui, mas enfim, eu vou ver isso depois. Agora eu sei que são as questões do TRT Pará, que foi o último TRT que teve a prova elaborada pelo Sebrasp. Então lá vou eu ler com vocês a nossa primeira questão. Um Estado da Federação que tenha editado lei regulamentando determinado instituto jurídico de direito do trabalho, ou melhor, do direito do trabalho, terá agido de forma, letra A, correta, pois compete exclusivamente a cada Estado da Federação legislar sobre o direito do trabalho. Opa! Já parei de ler. Certamente essa questão do TRT Pará, que é o TRT 8, está perguntando sobre o artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição Federal. E a dica para nós lembrarmos é o capacete TPM, e um daqueles T's é direito
do trabalho. E eu sempre falo, tem que decorar o artigo 22, inciso 1º, porque vai cair uma questão. Portanto, meus amigos, direito do trabalho é uma competência legislativa privativa da União. E aqui está dizendo que um Estado da Federação editou lei regulamentando. Então eu não posso marcar a letra A como correta. Por quê? Porque é incorreto, né? Ele não pode fazer isso. A letra B eu também não vou marcar ali, ó. Está escrito correta? Não posso marcar. Deixa eu ver a letra C. Incorreta, pois compete privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Ah, eu acho que já é essa a resposta certa, porque está incorreto, sim, e compete privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Então tá certo, artigo 22, inciso 1º. Deixa eu ver o que fala a letra D. Incorreta, pois compete exclusivamente à União legislar sobre o direito do trabalho? Não, compete privativamente, não tem legislação exclusiva na nossa Constituição. A palavra certa é privativa. E a nossa letra E fala que a afirmação está correta, então nem dou bola para ela, porque a gente sabe que está incorreta. Então, meus amigos, a nossa primeira questão vai ser a letra C de certa, e está afirmando que é incorreto legislar sobre trabalho, pois é uma competência privativa da União. Artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Próxima questãozinha na tela, questão de número 2, agora fala o seguinte. Segundo a Constituição Federal, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência aplicam-se apenas ao... O que eles estão fazendo? Basicamente copiando o caput do artigo 37 da nossa Constituição ou cobrando aquele artigo. Olha só. Aplica-se somente à administração pública direta de qualquer dos poderes da União? Não. O artigo 37 fala que esses princípios se aplicam à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, se eu marcar a letra A, meus amigos, eu vou estar marcando errado. Não posso marcar a letra A. Então, eu vou ler a letra B. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olha, estou achando que já é a letra B a resposta certa. A letra A eu não posso marcar. Está errada. Essa aqui está bem completinha, está de acordo com o caput do artigo 37 da Constituição. Mas eu não marco correndo. Vai que caiba algum recurso, então vou olhar a próxima letrinha. Letra C. A administração pública direta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eu não posso marcar essa aí porque está limitando demais, né? Está faltando a administração indireta de cara na letra C e chama a atenção disso, então eu não marco. A letra D está falando da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União. O que acontece? É de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, se eu marcar a letra D, vai estar limitando demais. Está errada a letra D. E a letra E, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e as entidades do terceiro setor. Essa parte final aqui está errada. Então, nessa questão de número 2, com base no nosso artigo 37, caput da Constituição Federal, eu vou marcar a letra B de boa demarcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos. A propósito, meus amigos, vejam que hoje a gente está fazendo uma correção um pouco mais rápida, né? Diferente de quando nós estamos imprimindo as provas, que eu estou que eu estou verificando as provas com vocês ao vivo, que eu não tenho nenhuma análise da prova prévia. Então, meus amigos, qual que é a diferença da nossa correção de hoje e das correções das provas? Na correção de hoje, eu já tive algum contato com as questões, já tive que digitar as questões no nosso simulado online, então as questões não são inéditas para mim, certo? Eu até leio elas como se fossem inéditas, mas elas não são inéditas para mim. Então acaba que a correção é mais rápida, ela é mais dinâmica, certo? Já quando estamos ao vivo corrigindo a prova, eu pego uma prova de concurso público e estou aqui com vocês corrigindo ao vivo. Eu não tenho nenhuma anotação. Então demora um pouquinho mais a correção, porque eu tenho que pensar. Às vezes eu pesquiso na apostila, pesquiso nos nossos aulões pré-prova. Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria que vocês colocassem nos comentários qual modelo que vocês gostam mais. É esse modelo mais dinâmico de correção ou é aquele modelo de correção que eu vejo as questões como se fosse a primeira vez? Ou melhor, eu vejo as questões pela primeira vez na prova quando eu estou corrigindo. E também aproveito para pedir esses comentários para você marcar aqui embaixo o que você prefere, e aproveito para convidar vocês para assistir a correção da sua prova do TRT-10. Que dia que é a sua prova do TRT-10? É dia 16 de fevereiro, desculpa. É dia 16 de março, né? 16 de março.
16 de fevereiro foi o TRT6 de Pernambuco. Então a sua prova é dia 16 de março, certo? Então geralmente o Sebrasp libera 2 dias depois da prova. Então, 2 dias depois, no dia 18 de março, às 19 horas, vamos estar ao vivo corrigindo as provas junto com vocês. Então já convido vocês para acompanhar essa correção ao vivo junto comigo, porque eu acho bem legal, até porque estamos com a prova fresquinha na nossa mente. E se você pegar o meu raciocínio, você pega o raciocínio da banca e você consegue, se por acaso errou alguma questão, você nunca mais erra. Porque uma vez que a gente entende a banca, a gente não erra mais as questões daquela prova. Então, todos convidados, dia 18, 19 horas, estarei corrigindo a prova ao vivo. Mas não esqueçam de me mandar ela pelo WhatsApp, tá, pessoal? O meu WhatsApp, a propósito, já que eu falei, tá aqui, ó. 5199-312156, pode salvar o meu WhatsApp. 5199-131-2156. Salvem ele, porque eu preciso que vocês mandem a prova para mim. Beleza? Bom, bora para nossa próxima questãozinha? Agora é a questão de número 3. A questão de número 3, deixa eu ver ela pequenininha, cabe toda na tela? Não, não cabe toda na tela. Quando eu for ler a letra D e a letra E, eu tenho que movimentar na tela. Então vamos lá. A Constituição Federal prevê a possibilidade de que o presidente da República proveja e extinga os cargos públicos federais. Acerca dessa prerrogativa, tal competência é clássica do Sebrasp. Aquela chata decoreba do artigo 84, parágrafo único da Constituição. E fala que, no inciso 25, que o presidente pode extinguir e pode prover os cargos públicos. Lembram disso? É uma chatura, eu sei que é chato, mas o Sebrasp é assim. Pode ver que na mesma prova já estamos no segundo artigo chato de decorar. O artigo 22, inciso 1º, que é a competência privativa da União, e agora o artigo 84, que é a competência do presidente. Então, meus amigos, tá fazendo prova do Sebrasp? Pode decorar esses artiguinhos que cai sempre, inclusive no TRT 10 pode repetir essas questões. Então lá vou eu, vamos ver qual é a resposta certa. Letra A, privativa do presidente da República podendo haver delegação para prover e extinguir os cargos. Não, a delegação que o presidente pode dar, nos termos do parágrafo único do artigo 84, é somente para prover os cargos. Ele fala assim, ó, pode delegar a competência do inciso 25, primeira parte. E o inciso 25, primeira parte, fala que compete ao presidente prover e extinguir os cargos públicos. Então, se ele está dizendo que é só a primeira parte que pode delegar, significa que só pode delegar para prover os cargos públicos. Que baita questão, hein? A Sebrasp é sacana. É uma decorebinha chata, mas é isso que separa a gente da aprovação do nosso salário superior a 10 mil, então a gente tem que dominar esse conteúdo. Deixa eu ver a letra B. Privativa do presidente da República, não podendo haver delegação, bobagem, pode delegar. Exclusiva do presidente da República, esse termo exclusiva não existe na nossa Constituição. Letra D começa com a palavra exclusiva, eu nem termino de ler. E letra E, privativa do presidente da República, podendo haver delegação apenas para prover os cargos públicos. Aqui está a nossa resposta certa. Letra E na nossa questão de número 3, certamente essa aqui é a resposta certa. Show de bola, eu adoro fazer as questões do Sebrasp. De todas as bancas dessa nossa maratona, a mais complicada é de longe a FGV, que vai elaborar a prova do TRT 24. A FCC é a nossa freguesona, né? A FCC que vai elaborar a prova do TRT 15, do TRT 1 também, né? E o Sebrasp, quando faz provas de múltipla escolha assim, às vezes é até mais fácil que a própria FCC. Então, claro, a gente tem algumas peculiaridades, como saber quais os artigos que a decorebinha clássica ela vai pegar você, mas uma vez que você domina esses artigos, você com certeza atinge o seu objetivo no concurso. Próxima questãozinha, a questão de número 4, fala o seguinte. Conforme o texto constitucional, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra acidentes de trabalho a cargo do, letra A, empregado? Não, né? Não, né? É a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Isso está previsto no artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal. Então, se a letra A começa falando do empregado, eu já parei de ler. Vamos ver a letra B, empregador, excluindo-se a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Não é excluindo-se, é incluindo-se. Letra C começa como empregado, nem termino de ler. Letra D.
empregador, excluindo-se a indenização. Não é excluindo, é incluindo. E letra E, empregador sem excluir a indenização que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Tá aqui, artigo 7º, inciso 28. Olha que barbada. Mais uma questãozinha de TRT vencida com a copiazinha do artigo e muitas vezes uma decorebinha básica. Pessoal, aproveitem essa oportunidade. Quando as pessoas às vezes têm uma certa resistência, não gosto de decorar, não gosto de estudar, bom, depois não reclama que o teu vizinho fez o concurso, assinou o concurseiro ON, é membro da corrente da posse aqui no nosso canal, ou comprou um curso no www.concurseiroon.com.br e foi nomeado. A nomeação vai ficar para sempre. Ele vai começar recebendo 10 mil reais. Ele vai se aposentar ganhando 17 mil. Se for para o analista, já começa com 16 mil, termina com 25 mil. Então, meus amigos, se é isso que te afasta dessa realidade, devora esse conteúdo, absorve tudo. Vamos passar nesse concurso. Próxima questãozinha, acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça, julgue os itens a seguir. Eu sempre gosto de ler aqui, ó, assinar a opção correta, tá? Então, basicamente, basta eu ir lendo essas assertivas e ir colocando certinho e erradinho do lado, não é verdade? Então, lá vou eu. Inciso 1. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Olha só que interessante, tá certa essa afirmação, mas essa afirmação me trouxe na memória uma coisa muito legal, que é o seguinte: o edital do Sebrasp do TRT8 falava para você estudar assim, órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Conselho Nacional de Justiça. Só falava assim no edital. Daí, quando eu fiz a apostila com todos os órgãos do Poder Judiciário, eu recebi mensagem no WhatsApp falando: ô professor, a tua apostila tem coisa demais, porque não cai tudo. Daí eu falei: cai. E o Sebrasp é campeão de cobrar o artigo 109 da Constituição Federal, que traz a competência da Justiça Federal. E aqui está a prova de que eu estava certo. Artigo 109 da Constituição Federal me diz que esse inciso 1 está certo. Esse item 1 está certo. Analisando as alternativas, não dá para eu saber apenas um, porque eu preciso analisar as outras duas para poder marcar a letra, né? Então, bora para as assertivas. São funções institucionais da Defensoria Pública da União defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas? Não. Isso é uma competência do Ministério Público. Está lá nas funções essenciais da Justiça. Artigo 129, inciso 4 ou 5. Peraí, deixa eu pensar. Artigo 129, inciso 5, traz essa competência para o Ministério Público, não a Defensoria Pública da União. Tá? A Defensoria Pública, meus amigos, é o advogado dos necessitados. Tá, professor, mas é que o índio é necessitado. Não, mas o índio tem certos direitos que acabam sendo direitos coletivos. E são direitos meus e seus. Alguns falam: esses índios tem terra demais para eles e tal, a gente tem que plantar. Olha só, a grande maioria dos remédios que você toma são graças à inteligência e à história dos índios. Se nós não preservarmos as culturas deles, provavelmente vai chegar um momento que nós não vamos fazer mais nenhum tipo de descoberta científica de novas drogas, novos medicamentos ou coisa parecida. Quando eu falo drogas é sempre por lado positivo, tá? Novos medicamentos. Então temos que resguardar os interesses das populações indígenas e, segundo a Constituição Federal, essa competência é do Ministério Público. Tá errada a 2, portanto. 3. A Advocacia Geral da União representa a União Judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Ponto final. Assim fala o artigo 131, mas agora continuou do Legislativo e do Poder Judiciário, trazendo, portanto, essa assertiva 3 como uma assertiva errada. Então, de todas, a única que está certa é o item 1. E para eu marcar que apenas o item 1 está certo, eu vou marcar a letra B de poder marcar e ser nomeado o quanto antes no cargo dos meus sonhos. Próxima questãozinha, na mesma prova, caiu princípios, olha que interessante. O princípio que veda o impedimento ou a restrição à livre disposição do salário pelo empregado e tem como noção a natureza alimentar do salário corresponde a um princípio da irrenunciabilidade dos direitos? Não. Esse princípio da irrenunciabilidade, ele é o mesmo que da inderrogabilidade.
é sinônimo. Irrenunciabilidade é a mesma coisa que inderrogabilidade. Basicamente, ele fala que qualquer ato nulo, ou melhor, que será nulo qualquer ato que vise, de uma forma ou de outra, estar afastando os direitos do nosso trabalhador. Então, pense qualquer ato que esteja afastando os direitos, por exemplo, uma alteração contratual lesiva. De uma hora para outra, o nosso trabalhador ele é removido para uma outra localidade e nessa outra localidade implica mudança de domicílio e ele tem que assinar um contrato para autorizar isso. Esse contrato vale? Esse contrato afasta o dever da empresa não prejudicar as condições de trabalho do trabalhador? Esse contrato afasta a empresa do dever de pagar algum adicional? Não afasta. Então, é irrenunciável o direito dos trabalhadores. Imagine hipoteticamente que eu tenho uma empresa que está começando e eu preciso de 100 trabalhadores, mas eu chamo o pessoal e falo, ó, gente, infelizmente, por causa dos tributos do trabalhador, a gente não consegue contratar os 100. Eu consigo contratar só 60, porque eu tenho que pagar os impostos, INSS, FGTS. Mas, se vocês toparem assinar um contrato no cartório, dizendo que ninguém vai querer que eu assine a carteira, eu consigo empregar os 100. O que vocês acham? Mesmo que as pessoas forem lá assinar o contrato, elas não vão poder abrir mão dos seus direitos, porque os direitos são irrenunciáveis, são inderrogáveis. Esse é o princípio da nossa irrenunciabilidade. Então, eu não posso marcar a letra A, porque o que ele está me dizendo é o princípio que veda o impedimento ou restrição à livre disposição do salário. Isso não é a explicação do princípio da irrenunciabilidade. O princípio da primazia da realidade também não. O princípio da primazia da realidade diz que nós estamos sempre buscando a verdade real da relação. Imagina que nós tenhamos um pseudo CNPJ que foi criado somente para uma pessoa trabalhar para uma empresa, mas na verdade ali existe uma verdadeira relação de emprego, com subordinação, onerosidade, pessoalidade, alteridade e a habitualidade. Então, meus amigos, a gente busca a verdade real da relação e, se for o caso, o juiz do trabalho manda assinar a carteira, mesmo que sejam trazidos outros documentos, como, por exemplo, CNPJ ou algo para afastar os direitos trabalhistas. Então, o que está no enunciado não é a explicação da primazia da realidade. Próximo. Da inalterabilidade contratual lesiva, também não é. Esse é o que veda qualquer alteração contratual lesiva, inclusive a diminuição dos salários, né? Então, claro que a gente sabe que na Constituição Federal fala que o direito da diminuição dos salários pode ser relativizado por convenção coletiva, né? Mas a regra é a inalterabilidade contratual lesiva como um todo. Inclusive o exemplo que eu dei agora na letra A, sobre a mudança de sede de trabalho do nosso trabalhador com alteração de domicílio, seria uma alteração contratual lesiva, que segundo o princípio da inalterabilidade contratual lesiva não seria possível. Então o que está no enunciado não é esse princípio da inalterabilidade, então eu não vou marcar. O princípio da continuidade é o princípio da continuidade da relação de emprego. Nós entendemos que, como regra, as relações de emprego elas são por tempo indeterminado. Quando nós assinamos a carteira de um funcionário, a gente assina a data de entrada na empresa. Mas quando que ele vai sair? Eu não sei jamais, porque a relação de emprego é por tempo indeterminado. Existem relações de emprego por tempo determinado? Sim. Nós temos, por exemplo, contrato de experiência, contratos de trabalho de safra, por exemplo, em que o prazo máximo desse contrato por tempo determinado é de 2 anos. Nós temos alguns trabalhos, portanto, por tempo determinado. Mas o que me importa aqui na prova é acertar qual princípio eu tenho que marcar. E esse princípio da continuidade não é o que está explicando ali no enunciado. E o da intangibilidade salarial? Esse é. O da intangibilidade salarial significa dizer que nós não podemos penhorar o salário do trabalhador, nós não podemos tirar o salário do trabalhador precisa estar disponível para o trabalhador. Diversas disposições legais falam isso, inclusive limitando as parcelas do salário in natura, do salário utilidade, no caso de habitação em 25%, no caso de alimentação em 20%, porque um grande percentual do salário do trabalhador tem que ser pago em dinheiro. Então, o que está escrito ali é o princípio da intangibilidade salarial, porque ele é o princípio que veda o impedimento ou restrição à livre disposição do salário pelo empregado.
Esse é o princípio da intangibilidade salarial. Então, meus amigos, na questão 6 eu posso marcar a letra E de esta é a certa. E achei bem legal essa questão de princípios aqui. Deixa eu dar uma regulada no meu ar-condicionado, tá meio quente aqui hoje. E deixa eu encher a minha garrafinha d'água, porque eu tô vendo que a questão de número 7 é cumpridona, né? Daí eu começo a falar, e eu gosto de falar alto, daí a garganta vai secando. Então, já vamos... Tô fechando a minha garrafinha aqui, vou tomar um golinho d'água e já vamos para a questão de número 7. Questão de número 7 na tela, olha só. Joana trabalha como assistente no escritório da advocacia do seu irmão Marcos, às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, das 8 às 17, com uma hora de intervalo intra-jornada, e recebe R$ 2.400 mensais a título salarial. Marcos confia muito em sua irmã e sente-se seguro ao tê-la trabalhando em seu escritório, pois ele tem receio de contratar outras pessoas para o trabalho, tendo em vista que a atividade exige o manuseio de documentos confidenciais dos seus clientes. Letra A. Configura a relação de emprego, uma vez que se verifica nessa relação o elemento da parassubordinação. O que é isso? Parassubordinação? É algo paranormal? Vem um fantasma? A gente faz um jogo do copo? É uma sessão espírita? Gente, não existe parassubordinação. A subordinação que caracteriza a relação de emprego é a subordinação jurídica. Vamos relembrar as características da relação de emprego? Subordinação jurídica. Onerosidade, ou seja, ela será remunerada. A pessoalidade, ou seja, o trabalhador não poderá ser substituído, ele presta o seu serviço pessoalmente. Vejam, ele precisa estar confiando na sua irmã porque tem documentos confidenciais. Então, a Joana não pode mandar a vizinha trabalhar no lugar dela, tem que ser ela mesma. Então, ela é pessoal. E nós temos a alteridade, que é o risco da atividade econômica por parte da empresa, que nem entra não entrou no mérito da alteridade. E nós temos a nossa não eventualidade, que tem como sinônimo a habitualidade. Portanto, analisando o enunciado, eu vejo sim todos os requisitos da relação de emprego aqui nessa questão de número 7. A parassubordinação não é um dos requisitos, portanto, a letra A eu não marco nem a pau. Vamos ver a letra B. Não se configura uma relação de emprego. Já parei de ler. Configura-se sim. Inclusive, nós vimos na questão anterior que nós temos a primazia da realidade, né? Então, a letra C é falsa. Letra B é falsa. Letra C. Configura-se uma prestação de serviços regulada no direito civil e isso é uma grande bobagem porque isso é uma relação de emprego. Já parei de pensar na letra C. Vou para a letra D. Configura-se uma relação de emprego, uma vez que estão presentes todos os elementos e todos os requisitos exigidos pela legislação trabalhista. E aí está a resposta certa, exatamente nos moldes que eu expliquei agora sobre todos os requisitos da nossa relação de emprego. Letra D de demais de certa será a nossa resposta. Deixa eu ver a letra E. Não se configura a relação de emprego, nem deu bola para essa. Vou direto na letra D. Show de bola! Estou gostando dessas questões do Sebrasp, elas são bem inteligentes, estou curtindo muito de realizá-las. Vamos lá, próxima questãozinha, essa aqui também é da mesma prova do TRT8. Paulo foi contratado pela Sociedade Empresária Beta em 12 de junho de 2018 e teve seu contrato de emprego extinto sem justa causa em 17 de 8 de 2022. Nessa situação hipotética, Paulo, letra A, poderá cobrar eventuais verbas rescisórias referentes aos 5 anos que antecederem ao juizamento da reclamação trabalhista. Espera aí. O que está acontecendo aqui? Questão está cobrando o quê? Está cobrando a prescrição, será que é isso? Vamos fazer o cálculo aqui. 12 de 6 de 2018 até 17 de 8 de 2022. Tá? Bom, aqui nós temos 4 anos. Tá, eu fiquei na dúvida nessa letra A aqui. Vamos ver a letra B. Fez jus ao recebimento de 30 dias a título de aviso prévio. Não, essa está errada. Tá, então eu acho que não é de aviso prévio a questão, é não é de prestação, é de aviso prévio. Deixa eu ver a letra C. Terá até o mês de setembro de 2024 para protocolar eventual reclamação trabalhista oriunda da relação empregatícia. Vamos fazer o cálculo?
12 de 6 de 2018 até 17 de 8 de 2022. Quantos anos completos nós temos aqui? Deixa eu ver. 12 de 6 de 2018 ele começou o trabalho. Então, em 2019 ele completou 1 ano. 2020 ele completou 2 anos. 2021 ele completou 3 anos. 2022 ele completou 4 anos. Então, ele tem 4 anos, 1 mês de trabalho. Quantos dias de aviso prévio ele tem direito? 30 mais 4 vezes 3. Então, ele tem direito a 42 dias de aviso prévio. Então, esse contrato de trabalho do dia 17 do 8, ele vai ser acrescido de 42 dias. Então, vai ser 17 do 9 mais 12 dias, vai dar até 29 do 9 de 2022, ele pode entrar com uma ação trabalhista considerando a prescrição bienal. Então, essa letra C está certa. Terá até o mês de setembro de 2024 para protocolar eventual reclamação trabalhista oriunda desta relação empregatícia. A letra B fala de 30 dias de aviso prévio, então está errado. Não rola. A letra D fala recebeu o saldo de salário equivalente a apenas 17 dias trabalhados durante o mês de agosto de 2022. Não, ele não recebeu só isso de rescisório, ele recebeu um monte de coisa. Inclusive, ele tem 42 dias de aviso prévio. Então, essa contratualidade dele vai até 29 de setembro de 2022. E letra E, não fez jus ao recebimento do 13º nem férias proporcionais, já que a dispensa se deu sem justa causa. Quando a dispensa se dá sem justa causa, é quando ele faz jus a essas parcelas. Então, essa letra E está errada. Então, eu fiquei na dúvida entre a A, que fala sobre prescrição, e a C, que fala sobre aviso prévio. Vamos voltar à letra A. A prescrição vai ser de 5 anos no decorrer da relação de emprego e, após o encerramento da relação contratual, nós temos 2 anos para entrar com a reclamatória trabalhista, certo? A letra A fala, poderá cobrar eventuais verbas rescisórias referentes aos 5 anos que antecederem ao juizamento da reclamação trabalhista, respeitado os 2 anos após sair da empresa. Então, creio que essa letra A ficou incompleta, né? Na hora da prova, eu ficaria na dúvida entre A e a C, mas eu acharia que a letra A está incompleta porque está esquecendo a prescrição bienal, está só falando da prescrição quinquenal. E outra, para ele cobrar exatamente os 5 anos que antecede ao juizamento da reclamação trabalhista, ele teria que entrar com a ação da Justiça do Trabalho no dia seguinte à sua demissão, o que é muito difícil. Então, eu fiquei com medo dessa letra A. Vou marcar aqui no nosso simulado e na hora da prova a letra C de certa nessa questão de número 8, que eu achei bem interessante, fez a gente pensar bastante. Próxima questãozinha, questão de número 9 na tela, é a questão de número 9. Cristina é padeira e trabalha em determinada panificadora. A jornada laboral da trabalhadora inicia-se às 4 horas e se estende até às 14 horas de segunda a sexta-feira, com 30 minutos de intervalo entre a jornada. Aos sábados, ela labora das 9 às 13 sem nenhum intervalo. No que se refere à jornada de trabalho e aos períodos de descanso de Cristina, assinale a opção correta. Vamos ver, letra A. O intervalo entre a jornada estará regular, desde que haja acordo individual assinado pela empregada que autoriza a redução do intervalo mínimo. Não, só um pouquinho, vamos raciocinar. Artigo 71 da CLT me diz o seguinte, de 0 a 4 horas de jornada de trabalho você não tem direito ao intervalo. Mais de 4 até 6 você tem direito a 15 minutos de intervalo. Mais de 6 você tem direito a no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, tá? Quando eu estava lendo o enunciado, eu não estava fazendo esse raciocínio, eu estava só lendo. Então agora eu vou fazer o raciocínio da jornada, olha só. Ela trabalha das 4 às 14, tá? E tem só 30 minutos de intervalo, ó. Com 10 horas de trabalho, ela tem no mínimo 1 hora. Então eu não posso dizer que o intervalo está regular. Ele está irregular, está errado. Ela não pode descansar só 30 minutos, ela tem que descansar 1 hora. E aos sábados, ela trabalha das 9 às 13, deixa eu ver, 9. 10, 11, 12, 13. Sábado ela não precisa de intervalo. Mas durante a semana ela merece no mínimo 1 hora. E essa é a resposta que eu vou buscar nos termos do artigo 71. Então a letra A diz que estará regular, eu nem marco. Letra B. A supressão do intervalo entre a jornada de Cristina deverá ser paga e esse pagamento terá natureza jurídica de hora extra. Sim, a supressão do intervalo entre a jornada deverá ser paga e terá natureza jurídica de hora extra, mas ela vai ter que entrar com a ação na Justiça do Trabalho para isso. Nós não temos nenhuma condição na legislação que autorize
por deliberação da empresa, diminuir o intervalo e pagar. Não, isso aí acontece geralmente fora, digamos assim, da legislação. E daí, quando o trabalhador entra com a ação na Justiça do Trabalho, vai ganhar sempre. E se o fiscal do trabalho for na empresa e verificar essa condição, multa a empresa. Então, não sei se a letra B vai ser a resposta certa. Vamos ver a letra C. Cristina não fará jus ao recebimento de adicional noturno, tendo em vista que sua jornada de trabalho é mista. Não, a jornada de trabalho dela não é mista. A jornada de trabalho mista é quando nós temos algumas horas no horário noturno e outras horas no horário diurno. E não estou vendo aqui, deixa eu ver. Ah, só um pouquinho, tem adicional noturno sim. Ela começa às 4 da manhã. E a jornada do nosso trabalhador urbano vai das 21 às 5, o horário noturno. Então ela tem direito a 1 hora e uns quebrados aí de adicional noturno. Não tinha me flagrado disso. Bem interessante essa questão, tá bem completinha essa questão do Sebrasp. Estou gostando de fazer ela. Bom, como está dizendo que não fará jus ao recebimento do adicional noturno, essa aqui eu também não vou marcar. Que legal, estava quase marcando já a letra C. Deixa eu ver a letra D. A ausência do intervalo intrajornada aos sábados está de acordo com a legislação trabalhista. Tá mesmo. Visto que a jornada de trabalho de Cristina não é 7, 4 horas. Tá mesmo. Eu estava preocupado com o intervalo intrajornada, mas será que essa é a resposta certa? Vamos ver a letra E. O intervalo interjornada de Cristina não está sendo respeitado, de modo que ela deverá receber horas extras em razão dessa violação. O intervalo interjornada de Cristina não está sendo respeitado, ela não está gozando de 11 horas de intervalo? Tá assim, ó. Se ela trabalha até às 14 e vai voltar para a empresa só às 4, o intervalo interjornada, que é entre as jornadas de 11 horas, está respeitado. Não posso marcar essa letra aí. Então tá viajando. Mas eu achei bem legal também essa letra aí, porque olha a pegadinha, né? A diferença do intervalo interjornada, que é entre as jornadas, entre o dia e um outro, do intervalo intrajornada, que é dentro da jornada, que é o que eu expliquei aqui do nosso artigo 71, que de 0 a 4 não tem direito, mais de 4 até 6 tem o direito aos 15 minutos, e mais de 6 tem direito a 1 hora no mínimo e no máximo 2 horas. Então, meus amigos, considerando todas as alternativas, encontrei erro na letra A, que está dizendo que o intervalo é regular, encontrei erro na letra B, porque não tem nenhuma legislação que autorize essa supressão do intervalo intrajornada. Letra C, não fará jus ao recebimento adicional noturno, está errado, porque ela faz jus ao adicional noturno, então só posso marcar a letra D de demais de certa, tendo em vista que a letra E fala em interjornada. Mais uma questão bem interessante, bem inteligente aqui do Sebrasp. Estou amando corrigir esse simulado. Próxima questãozinha, questão de número 10 na tela, olha só. A Sociedade Empresária Delta celebrou acordo coletivo com seus empregados com o objetivo de reduzir o período de férias para 20 dias corridos, bem como para suprimir o adicional noturno, equiparando assim a jornada de trabalho noturna com a jornada de trabalho diurna, tendo em vista as normas desse acordo e a convenção coletiva. Nessa situação hipotética, o referido acordo já parei de ler, coloquei lá no nosso aulão pré-prova, artigo 611A e 611B cai sempre, então fiquem espertos. Tem que decorar, e só de ler o enunciado eu já sei que nem a redução do dia de férias, que no mínimo é 30 dias, pode acontecer, e nem a supressão do adicional noturno pode acontecer, porque está na lei, está na Constituição, tem que ser pago a mais. Então, não será válida essa alteração. A letra A diz que será válida, então eu nem marco. Vamos ver a letra B, inválido, devido ao fato de não ter sido objeto de convenção coletiva, uma vez que ele não foi chancelado pelo sindicato da categoria. Olha só, esse tipo de negociação coletiva é ilícita. O artigo 611B da CLT fala que é ilícito tratar desses assuntos das férias e adicional noturno, dentre outros, tá? Então, esse tipo de regramento não pode conter na negociação coletiva. É ilícita. Deixa eu ver a letra C. Inválido, já que há vedação legal referente à supressão ou à redução do período de férias e do adicional noturno. Está aqui, vai ser a letra C a resposta certa. Está lá no artigo 611B e já sei que a letra C é a resposta certa, porque meu olhinho já está rapidamente lendo a letra D e está falando que é válido, e já está rapidamente lendo a letra E dizendo que é válido, e não é válido. Está vedado.
lá no 611b, se eu não me engano, é o inciso 6, que fala sobre as férias, e o inciso 9 ou 10, que fala sobre o adicional noturno, certo? Então, letra C, na questão de número 10, será a nossa resposta certa. Próxima questãozinha, a questão de número 11 na tela. Segundo o artigo 791 da CLT, os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Acerca do jus postulante, na Justiça do Trabalho, assinale a opção correta. Letra A. O jus postulante pode ser exercido em varas do trabalho, bem como em recursos de competência dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Do Tribunal Superior do Trabalho, não. Fala lá. Inclusive, eu fiz um quadradinho na nossa apostila e no pré-prova também eu fiz um quadradinho sobre o jus postulante explicando os limites do jus postulante dado pela súmula 425 do TST. A súmula 425 diz que o nosso trabalhador pode reclamar pessoalmente sem assistência do advogado, perante o juiz e perante o TRT, mas nos recursos para o Tribunal Superior do Trabalho e nas ações rescisórias, nos mandados de segurança, nas cautelares, não pode. Então, meus amigos, súmula 425 está me dizendo que essa letra A está errada. Tá? O que mais? Letra B. É vedado o exercício do jus postulante no ajuizamento do mandado de segurança. No mandado de segurança, sim. Mas não é só no mandado de segurança. Como eu falei, recurso de revista é vedado, mandado de segurança é vedado, rescisório é vedado, cautelares é vedado e recursos no TST, já falei. Então são essas. Será que essa resposta B acerta? Vamos ver se não tem outra mais completa. Letra C. O jus postulante só pode ser exercido em ações que tramitam pelo procedimento sumaríssimo. Não, bobagem. Letra D. Não é possível exercer o jus postulante em sede recursal, pois nesse caso é necessário um advogado. Não, pode recorrer para o TRT. Não vai poder recorrer para o TST. Então a letra D está errada. E letra E. É possível exercer o jus postulante em processos de execução e em ações cautelares. Ações cautelares, não. Então, meus amigos, basicamente eu já compreendi essa questão de número 11 do Sebrasp. Eles queriam cobrar o teor da súmula 425 do TST. Súmula 425 do TST fala que o limite do jus postulante é os recursos para o TST e o ajustamento de mandado de segurança, ação rescisória e ações cautelares. Então, a única alternativa que está de acordo com a súmula 425 vai ser a letra B, de boa demarcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos. Próxima questãozinha, questão de número 12 na tela, fala o seguinte. Francisco ajuizou reclamação trabalhista em desfavor do seu empregador. No dia e hora agendados para audiência una de conciliação, instrução e julgamento, compareceram Francisco, seu advogado e o advogado do empregador. Todavia, o empregador não compareceu e nem justificou a sua ausência. O que acontece? Artigo 844 aplica-se a revelia e confissão quanto à matéria de fato no caso da ausência do empregador. Mas eu não sei qual é a resposta certa, eu vou ler com vocês. Lá vou eu. Letra A. Em decorrência da ausência do reclamado, o processo deverá ser arquivado. Já parei de ler. Não é arquivado, é revelia e confissão quanto à matéria de fato. Letra B. Os efeitos da revelia deverão ser aplicados, ainda que o objeto da ação trate-se de direito indisponível. Do que trata o objeto? Não fala de que é direito indisponível. Da onde que fala que é direito indisponível? Essa aqui é uma invenção do Sebrasp, não é direito indisponível. A letra B está bizonha. Deixa eu ver a letra C. O não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de direitos. Não é matéria de direito, é matéria de fato. Está no caput do artigo 844 da CLT. Então a letra C está errada. Letra D. O reclamado será considerado como revel e seu advogado não poderá apresentar contestação. Na verdade, ele será revel, mas o advogado pode apresentar contestação. Tanto é que fala, eu acho que é o artigo 845, parágrafo 5º, que diz que ausente o reclamado, mas presente o advogado, a contestação será aceita. Então essa letra D aqui eu não vou marcar. Letra E. Ainda que o reclamado não compareça em audiência, permite-se que seu advogado apresente contestação. Tá. Então eles querem cobrar justamente aquele artigo 8, não é 845, parágrafo 5º, é 844, parágrafo 5º. E é isso que eles querem cobrar. E sabe como é que caiu a ficha? Aprendam a raciocinar como a banca. Eles colocaram duas questões, duas alternativas bem parecidas. Só que uma
permite apresentar defesa nos termos do 844, parágrafo 5º, e a outra não permite. Então a resposta certa da questão de número 12 é a letra E, nos termos do parágrafo 5º do artigo 844. Show de bola! Próxima questãozinha, questão de número 13. Na mesma prova, perguntaram o seguinte: assinale a opção correta relativas aos prazos no direito do trabalho. Parei de ler, nem li as alternativas, vamos lembrar os prazos, ó. Os prazos não são mais contínuos e releváveis. O juiz pode prorrogá-los quando entender necessário ou por força maior. Os prazos não são mais em dias contínuos, como era antigamente. Com a reforma trabalhista de 2017, os prazos trabalhistas começaram a ser contados em dias úteis. E que mais? Os escrivães e auxiliares certificarão os prazos nos processos. Enfim, não sei o que vai ser perguntado, apenas dei um resumo. Então, lá vou eu, na questão de número 13, ler as alternativas. O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães ou secretários. Ah, é sério que é tão fácil? Eu pensei que havia uma questão de contabilidade de prazo, que nós íamos nos divertir, mas só veio a letra A copiando o artigo 776 da CLT, que é o caput. Fiquei triste com essa letra A aqui, até porque já acabou a, digamos assim, surpresa da questão. Já é a resposta certa. Vamos ver a letra B. É defeso. Defeso significa ser proibido, né? Então é proibido ao juízo dilatar os prazos processuais. Já parei de ler. Acabei de dizer que o juiz pode, quando entender necessário e por motivo de força maior. C. Os prazos processuais serão contados em dias contínuos. Essa poderia ser a resposta certa antes de 2017. Mas como estamos em 2025, essa letra C está errada. Letra D. Os prazos processuais podem ser prorrogados apenas quando houver motivo de força maior? Não, pode ser prorrogados sempre que o juiz entender necessário. E letra E. Interrompe-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Não é interrompe-se, criatura, é suspende-se. Não é interrompe-se. Então essa letra E está completamente errada. Essa informação está no artigo 775A da CLT. Então eu até fiquei meio deprê com essa questão, ficou fácil demais. Artigo 776 responde e foi copiado a alternativa A da questão de número 13. Próxima questãozinha, a questão de número 14 na tela, fala o seguinte: o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta em relação ao Instituto das Provas do Processo de Trabalho. Bom, eu não vou tentar adivinhar a resposta certa, tá? Agora eu vou ler cada uma das alternativas. Antes eu fiz um resumo antes de entrar propriamente na questão, né? E no fim nem cobrou tudo isso a questão. Então lá vou eu. Letra A. As testemunhas deverão comparecer em audiência somente após a devida citação ou intimação. Não. Essa letra A está errada. Nos termos do artigo 825 da CLT, as testemunhas comparecerão independentemente da intimação. Então a letra A é a errada. Letra B. O documento em cópia oferecido para a prova deverá ser declarado como autêntico pelo juízo da causa. Não. Poderá ser declarado autêntico pelo advogado, não pelo juiz da causa. Isso está no artigo 830 da CLT. Então a letra B está errada. Letra C. No caso em que a testemunha seja surda-muda, um intérprete será nomeado pelo juiz e as custas referentes a essa diligência serão pagas pelo sucumbente. Ainda que beneficiário da justiça gratuita? Não. Se for beneficiário da justiça gratuita, ele não paga. Essa letra C está errada. Isso está no artigo 819, parágrafo 2º. Então, fala mais ou menos assim, ó, no 819, parágrafo 2º. No caso em que a testemunha seja surda-muda, o intérprete será nomeado pelo juiz e as custas referentes a essa diligência serão pagas pelo sucumbente, salvo ser beneficiário da justiça gratuita. Então, essa letra C está errada. Vamos para a letra D. Em regra, as provas no processo do trabalho devem ser produzidas em audiência. Assim, reclamante e reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. E essa letra D está demais de certo, está demais de boa para marcar, porque basicamente está copiando o caput do meu artigo 845 da CLT. Mas eu não marco correndo, eu vou primeiro ler a letra E. No procedimento ordinário, cada uma das partes poderá indicar até 4 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado até a 9. Não. Nós fizemos uma tabelinha de decoreba da testemunha lá no nosso aulão pré-prova. As testemunhas são, no máximo, 2 no sumaríssimo, 3 no ordinário e 6
no inquérito para apuração de falta grave. Então essa letra E está completamente errada, só vou poder marcar na questão de número 14 a letra D de demais de certa. Próxima questãozinha, questão de número 15 na tela, fala o seguinte: inconformada com a sentença que a condenou ao pagamento das verbas rescisórias, a Sociedade Empresária Alfa protocolou recurso ordinário com o objetivo de ter a decisão reavaliada pelo Tribunal Regional do Trabalho. No entanto, o recurso em comento não foi conhecido, sob a justificativa de ser intempestivo. Considerando a situação hipotética apresentada e tendo como base o despacho que denegou a interposição do recurso ordinário da reclamada, assinale a opção que corresponde à medida processual adequada ao caso. Essa aqui é a mais fácil de todas, né? Quando o recurso é indeferido, qual é o único remédio? O nosso agravo de instrumento. Sempre no prazo de 8 dias, todos os recursos trabalhistas são no prazo de 8 dias, salvo embargos de declaração, que são os Jackson 5, são 5 dias, então basta eu procurar a alternativa. Tá aqui, ó, letra E, agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Essa aqui ficou fácil, muito, muito, muito fácil. Próxima questãozinha, agora mudou a banca. Deixa eu encher a minha aguinha, mudou a banca, mudou o órgão, né? O Sebrasp, todas as questões que estão aqui são do Sebrasp. Só que eu peguei todas que tinha do TRT, lá do Pará, e também busquei questões mais atuais do Sebrasp. E as questões mais atuais do Sebrasp são do TJ de Pernambuco. Se eu não me engano, essa prova foi em novembro ou dezembro de 2024. Então, agora, vamos tomar uma aguinha e vamos analisar essas questões que aparentemente são as mais, digamos assim, não digo serão mais difíceis, mas com certeza são as mais recentes do Sebrasp. E esse foi o motivo aí do nosso simulado, verificarmos como está o perfil do Sebrasp. Então lá vou eu. Compete privativamente o presidente da República. De novo, artigo 84. De novo, artigo 84 da Constituição? Mas agora vocês estão concordando comigo que o Sebrasp adora o artigo 84. Então, se nesse momento, tá faltando 2 dias para a prova do TRT-10, ou é amanhã a prova do TRT-10, vai lá e devora o artigo 84 da sua Constituição Federal. Certo? Assim como você vai decorar o artigo 22 da Constituição Federal. Assim como você vai devorar o artigo 611A e B da CLT, que vai cair com certeza. E daí depois eu quero que vocês coloquem nos depoimentos aqui embaixo. Ô professor, olha só, não te conheci ainda, te conheci só na correção do nosso simulado, mas graças a Deus, em nome de Jesus, você nos abençoou e eu acertei essas questões. Graças a você eu fui revisar. Então, pode colocar nos comentários aí, porque às vezes a gente acerta 100% das questões da prova e as pessoas não reconhecem. Eles acham até que eu gravei o vídeo depois da prova. Só que o vídeo está antes da prova, né, gente? Não tem como enganar o YouTube. Então, lá vou eu. Com relação à competência privativa do presidente da República, fala o seguinte: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Não vai ser o próprio presidente da República que vai sustar os seus próprios atos normativos do Poder Executivo, né? Isso é uma competência do Congresso Nacional, tá lá no artigo 49. Então, eu não marco essa letra A. Letra B. Nomear o advogado-geral da União. O advogado-geral da União é um cargo de confiança do presidente, então acho que já é essa a resposta certa. Mas eu vou ver as demais alternativas. Letra C. Fixar o subsídio dos ministros de Estado. Isso também é uma competência do Congresso Nacional. Letra D. Apreciar os atos de renovação da concessão de emissoras de rádio e televisão. Isso também é uma competência do Congresso Nacional. Eu estou olhando agora, estou pensando, será que colocar essa questão, porque o Bolsonaro falava que não ia renovar a concessão da Rede Globo, só que eu ficava pensando, mas não é competência dele, no Congresso Nacional, está lá no artigo 49, inciso 12 da Constituição, mas, enfim, cada um, né? Alguém vai dizer que eu sou petista, que eu sou petralha, ou sou bolsomínio, eu não sou nada, eu sou honesto, eu trabalho para adquirir as coisas, trabalho para fazer um bom serviço público e trabalho para ter o melhor curso em busca da sua aprovação. Esse é o meu maior motivo. E atualmente estou amando também fazer trabalhos de solidariedade nas igrejas aqui, nos bairros atingidos pela nossa enchente, que eu estou falando de Canoas, no Rio Grande do Sul. Então a gente não se recuperou ainda. Desde maio de 2024 estamos reconstruindo a cidade. Estou gostando demais de fazer também trabalhos voluntários. Mas enfim, não estou de forma nenhuma defendendo este ou aquele governo, mas sei que a letra D está errada porque é uma competência do Congresso Nacional, artigo 49 da Constituição. E letra E,
autorizar referendos e convocar plebiscitos também é uma competência no Congresso. Mas olha só, vamos imaginar que eu não soubesse o teor do artigo 49 da Constituição. Ainda assim, eu tenho obrigação de acertar essa questão, porque a única alternativa que fala em nomear um cargo de confiança do presidente é a letra B, e o advogado-geral da União é um cargo de confiança do presidente. Então essa aqui ficou bem fácil de marcar, a letra B. Próxima questãozinha. Conforme a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes a uma emenda constitucional, desde que sejam, letra A, internalizados por meio de decreto legislativo? Não. O artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, diz que ele precisa ser aprovado em cada casa no Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos. Esse é o mesmo requisito da nossa emenda à Constituição. Então a letra A eu não marco nem a pau. Vamos ver a letra B. Ratificados por a maioria absoluta dos Estados signatários? Não. Ratificados pelo chefe do Poder Executivo? Não. Aprovados nas 2 casas do Congresso Nacional por maioria absoluta? Não. E letra E, está aqui a resposta. Aprovados em cada casa no Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, exatamente conforme o parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição. Então, essa aqui também ficou tranquila, no fim, mudou o órgão. Eu pensei que ia ficar mais difícil as questões, mas ficaram mais fáceis, eu nem precisava ter tomado aquele último golinho d'água. Próxima questão, questão de número 18, fala o seguinte: assinale a opção em que são corretamente citados fundamentos da República Federativa do Brasil de acordo com a Constituição Federal. Ah, sério? Os fundamentos? Os fundamentos é o DIVA, só se plu. Os objetivos é o com garra, erra pouco. E os princípios que regem as relações internacionais são os ainda não comprei cores. Todas as dicas ali no nosso aulão pré-prova. Então, eu vou procurar o DIVA, só se plu. Letra A, plu, so, autodeterminação dos poderes, não. Diva só se plu não tem A. Então, esse aqui não é um fundamento. Letra B, A, não marco, não é um fundamento. Só se plu. Letra C é a resposta certa. Olha que barbada! Olha que barbada! A letra D fala autodeterminação e a letra E tem o P. É diva só se plu, não tem proteção ambiental. Lembrem, a mulher só é uma diva se tiver algo a mais, um plus. Então, diva só se plus. Mas no caso é plu, né? Para lembrar do pluralismo político. Mas é o mnemônico, a lembrança que eu faço dos nossos fundamentos. Então, essa questão ficou barbada. Letra C é a resposta certa. Próxima questãozinha. Os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei somente pelo voto, letra A, da maioria absoluta de seus membros ou membros do respectivo órgão especial, e já é a resposta certa, porque é a cópia do artigo 97 da Constituição. Essa é a chamada reserva de plenário, né? Para declarar a inconstitucionalidade em sede de controle difuso de constitucionalidade. A letra B, portanto, vai estar errada, 1/3 de seus membros, já parei de ler. A letra C fala 2/3, letra D fala maioria relativa e letra E fala 3/5. Então, essa aqui ficou barbada, será a resposta da letra da 19, será a letra A, nos termos do artigo 97 da Constituição. Outro órgão agora, PGE Paraná. Vamos ver. No rito ordinário do processo trabalhista, não, trancou a língua. Quando tranca a língua, tem que tomar um gole d'água. Pronto, lá vou eu. No rito ordinário do processo trabalhista, os recursos devem ser interpostos por simples petição, tendo em regra geral efeito, letra A, devolutivo e suspensivo. Já parei de ler. Por quê? Porque a regra dos nossos recursos trabalhistas é ter somente o efeito devolutivo, não o efeito suspensivo, porque a gente segue a execução trabalhista até a penhora. Então essa letra A é a errada. Próxima questãozinha. Letra B, devolutivo apenas, não sendo permitida a execução provisória. Ah, é permitido sim, eu acabei de falar. Então a letra B está errada. Letra C, deixa eu ajeitar aqui para vocês enxergarem em casa. Letra C, devolutivo e suspensivo, já parei de ler. Os recursos é somente devolutivo. Letra D, devolutivo apenas, permitida a execução provisória até a penhora. Basicamente o que está escrito no artigo 899 da CLT, barbadinha. E a letra E fala devolutivo apenas, permitida a execução provisória até a sentença de liquidação. Não, é até a penhora. Artigo 899 da nossa CLT. E agora matamos uma questão da Procuradoria já do Estado do Paraná, hein?
só com os nossos conhecimentos, com o nosso curso no nosso site www.concurseiroon.com.br e também, meus amigos, com os nossos aulões pré-prova que estão top demais. A nossa maratona de divisão tá top demais. Então compartilha nos seus grupos de WhatsApp, avisa a galera que aqui tem conteúdo de qualidade e presta atenção, você não vai estar alimentando a concorrência, você vai estar fazendo o bem, você estará sendo solidário e fazer o bem volta a quem faz bem. Certo? Muito importante isso. Bom, encerramos nesse momento mais uma etapa das nossas vidas. Eu sempre gosto de colocar aqui a nossa mensagem. Encerramos mais uma etapa das nossas vidas e a esperança de um futuro melhor permanece. Será que será dessa vez que conseguiremos a nossa nomeação? Essa resposta não existe com certeza, porque a certeza estragaria a própria resposta. É verdade, se você tivesse certeza que seria nomeado, você não estaria até agora aqui se esforçando comigo. Você não estaria estudando 1 hora a mais por dia na reta final para garantir a sua posse. Você não estaria assistindo às nossas maratonas de revisão para garantir a sua nomeação, porque você sabe que você tem certeza da posse. Então a incerteza é o que te movimenta. Então utilizem essa incerteza para evoluir, para serem seres humanos melhores, que em breve, se você ouvir as minhas palavras, eu serei testemunha do seu merecimento e você vai dar um depoimento para nós agradecendo pelas aulas, pelo curso e pela sua posse. Mas uma coisa nós temos certeza, cada um de nós deu o seu melhor e os concurseiros ON são merecedores das suas vagas. E eu fui testemunha disso. Se você pudesse desejar, você pode dar um print na tela aí, para a gente poder se encontrar nas redes sociais. Você pode marcar o concurseiro ON, pode marcar o professor Pedro Kuhn, que eu vou com o maior e imenso prazer estar lá comentando e sendo testemunha do seu merecimento, certo? E o que acontece? As pessoas muitas vezes pensam assim, professor, eu não sei se eu sou merecedor dessa vaga, eu não sei se eu mereço passar nesse concurso, porque eu não estudei tudo o que eu podia. Teve alguns dias que eu relaxei, teve alguns dias que eu não fui estudar, que eu me permiti descansar, mas não se preocupe, pessoal, porque com certeza existe alguém lá em cima que cuida de nós e os merecedores serão os nomeados nesse concurso. Se não foi dessa vez que você se sente merecedor, pode ser que você não se sinta, mas Jesus sabe tudo o que você passou para garantir a sua posse e garantir a sua vaga. Então vai com fé. E eu não estou querendo que você vire um crente, que você entre numa igreja e comece a fazer um monte de coisa. Não, eu só peço que você tenha fé em Jesus, porque se você não tiver fé em Jesus, você não tem fé em nada. E se você não tem fé em nada, você não terá fé em você mesmo. E outra coisa muito importante, por incrível que pareça, às vezes a gente pensa que estuda pouco, mas as pessoas em geral estão estudando pouco. Nessa maratona, em alguns vídeos, eu fiz alguns desafios. Eu faço o desafio agora para você e te provo que as pessoas estão estudando pouco. Sabe como que eu te provo? Eu peço o seguinte, marque aqui embaixo nos comentários desse vídeo, coloque ali nos comentários apenas assim, eu mereço a minha vaga, ou eu mereço a minha posse, ou só eu mereço. Faça isso. Com esse desafio, você vai ver que vai ter não sei quantos mil visualizações o vídeo, mas comentários vai ter 2 ou 3. Por quê? Porque as pessoas não estão estudando, as pessoas não estão focando, ou as pessoas estão assistindo os vídeos na velocidade 2, ou estão somente assistindo na parte que acha que interessa, quando na verdade é importante nós acompanharmos toda a nossa ideia. Quando um professor como eu vem aqui e grava um vídeo como esse, existe todo um know-how, existe toda uma preparação, existe toda uma didática. Eu sempre tento utilizar palavras-chave, colocar figurinhas nas apostilas ilustradas, utilizar elementos e metodologias para que você fixe o seu conteúdo. Se a pessoa assiste na velocidade 2 ou não assiste até o final, ela sempre perde essa ideia. Então, com esse desafio para a galera colocar aqui embaixo nos comentários eu mereço, você vai ver que tem pouquíssimas pessoas que merecem. E eu aposto que você merece, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Se possível, seja membro da Corrente da Posse. Todos os materiais estão disponibilizados gratuitamente para os membros da Corrente da Posse. É apenas R$ 14
R$9,99. Você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo comigo. Você tem contato com seus colegas. Se não tiver algum conteúdo, você pode solicitar no grupo de WhatsApp que nós gravaremos. E dentro da Corrente da Posse nós temos mais de 150 horas de videoaulas top de qualidade que certamente vão mudar a sua vida e auxiliar você na sua aprovação. Então, se possível, seja membro da Corrente da Posse ou então assine um dos nossos cursos lá no site www.concurseiro1.com.br. Tenho certeza que algum curso vai estar lhe auxiliando, mas o mais importante é a minha certeza de eu ter feito o meu melhor, você ter feito o seu melhor e sermos testemunhas que você é merecedor. Deus te abençoe, uma boa prova e nos vemos ao vivo na correção da prova, que será no dia 18 às 19 horas. Assim que vocês me mandarem a prova, eu agendo a nossa correção. E vocês vão me mandar pelo WhatsApp. Não esqueça, 5199-312156, certo? 5199-312156. Uma boa prova, beijão no coração e Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal!